atingir os resultados. Mas como é que eu posso ter certeza que alguém não vai jogar D? Eu tenho que confiar? Ali, um determinado grupo fez algo muito interessante. Né? Eles pegaram os Ds e jogaram no chão. Podia? Ora, não tinha nenhuma espécie de vedação em relação a isso. Eles jogaram o D no chão. Então, todos só tinham o C na mão. Tinham uma opção, que é jogar C. Né? Outros grupos, na faculdade de Direito, já teve um caso de alunos que tiraram uma nota de R$10, botaram no chão, uma pilhinha de nota de R$10, e todos pisaram em cima. Eu olhei aquilo e fiquei com um pouquinho de frio na barriga, em ter que explicar para o diretor da faculdade como é que numa aula de negociação se briga entre 4 alunos, porque vai que alguém bota o dinheiro no chão, descumpre, ainda quer pegar o dinheiro, vai ficar numa situação bem delicada. Mas eu brinco dizendo, olha, uma outra forma é realmente aplicar uma cláusula penal. Né? Outra forma que alunos já desenvolveram também, e isso quem apresentou foram os próprios alunos nessas dinâmicas, que mal bem estão sendo já aplicadas há quase 10 anos. Cada um votar por procuração pelo outro. Então, um vota por ele, um joga pelo outro, aí cada um fica desestimulado a jogar X, porque se eu jogar D, porque se eu jogar D, a outra pessoa que vai ganhar uns pontos. Né? E a ideia, curiosamente, é que nós temos a obrigação de conhecer alguns mecanismos que dispensem a execução. Olha, eu quero fazer com que o próprio mecanismo de negociação proporcione um resultado que vai fazer com que não precisamos nem pensar em execução. A gente realiza isso pela própria negociação. As partes saem satisfeitas e assim por diante. Curiosamente, nós, operadores do direito, temos uma prática, um hábito muito ruim, que é nos fixarmos a autorização legal. Não, pode, a regra está dizendo isso, isso, isso. Então, ninguém nem pensa fora dessas possibilidades. E, naturalmente, o papel do conciliador é, como o Roberto falou ontem, gerar opções. Né? Gerar opções. Fazer perguntas para que as partes gerem opções, me corrigindo. Né? Não é o conciliador que vai sugerir. Ele vai fazer perguntas para que as partes possam produzir essas novas soluções. E vejam, se eu consigo, como conciliador, estimular a parte a gerar opções, provavelmente, quando ela for para casa e tiver um outro problema, ela vai começar a gerar suas próprias soluções. Então, o papel do autocompositor é de empoderar as partes com técnicas de estimular a produção de acordos. Estimular a produção de resultados que atendam aos seus interesses. Bom, quem ganhou nessa dinâmica? Provavelmente, nossa tendência é dizer a pontuação é uma correlação direta com quem ganhou. Né? Então, quem ganhou, poderíamos achar que ele tirou 77. Então, ele ganhou. Mas a gente vê que, de fato, essa é uma dinâmica mais para mostrar que as relações continuadas, quem tirou 77 em 15 rodadas, não vai conseguir manter aquela pontuação, né, em 80 rodadas ou em 100 rodadas. E mais do que isso, né, a noção de que dentro de uma relação não tem pontuação. Muitas vezes as partes tendem a dizer, não, mas ele me entregou as crianças sujas no domingo à noite, o que me impediu de levá-las para a igreja. Né? Porque eu tive que dar banho e já perdi a igreja. Né? Então, agora eu tenho direito, eu me permito atrasar na hora de entregar para ele no domingo de manhã. Né? Então, essa compensação de perdas passadas é produtiva? Não. Né? Naturalmente, eu não posso pensar em compensar perdas passadas. A ideia de processos autocompositivos é que eles são todos prospectivos. Dali para frente, qual é a melhor realidade que as partes vão construir para si mesmas? De novo, as partes que vão construir essa realidade para elas, porque elas conhecem as suas realidades, os seus contextos fáticos no qual estão inseridos. Não sou eu, como conciliador, que vou dizer, olha, você tem que fazer, como ex-marido, ser atencioso com a sua esposa para... Não. Eu não posso concluir para ele que tem que concluir. Como o Roberto muito bem indicou, o meu papel aqui é fazer as perguntas corretas. Fazer as perguntas corretas. Em uma determinada mediação,
e muitas vezes, quando eu leciono curso de mediações, eu acabo fazendo algumas mediações em comediação com os alunos. Então, numa mediação aqui no Distrito Federal, uma determinada pessoa estava se separando, uma separação muito contenciosa, já com alguns contextos realmente muito graves, de cônjuge intoxicar o outro, tá? Com remédios tarja preta, esse tipo de coisa, e as partes não se olhavam no começo da mediação, e foi andando até que em um determinado momento foi feita a seguinte pergunta para o ex-marido, né? Como é que essa separação está mudando a sua visão de ver as mulheres? Aí, no final da sessão, ele virou e falou assim, olha, eu vou confiar menos, não dá para confiar, né? Os mediadores ficaram calados, porque já sabiam que essa pergunta já era uma pergunta que ele levaria para casa e amadureceria a resposta. Tem um ditado que diz: mais vale uma boa pergunta do que qualquer resposta. Então, vamos deixar que essa parte leve para casa a pergunta, e na semana seguinte foi feita a mesma pergunta e ele riu. Falou: não, realmente eu não vou punir minha próxima namorada porque a minha ex-esposa se comportou mal. Ou seja, ele já entendeu que ali implicitamente já está dizendo que a confiança que ele vai ter com a próxima namorada é um componente fundamental de um bom relacionamento. O passo seguinte nessa mediação, só para resumir um pouquinho, foi demonstrar que naquela separação o vínculo matrimonial se rompeu, mas o vínculo parental não. E se ele entendeu que precisava haver confiança na hora de ter um bom relacionamento, e ele entendeu que tem um relacionamento que permanece com a ex-esposa, que é o vínculo parental, ele precisa construir uma estrutura de confiança para desenvolver um bom relacionamento e poder realizar os seus interesses, não realizar os interesses da ex-esposa. Naturalmente, eu estou dando um exemplo de mediação de família, que essa mediação durou 15 horas, para vocês terem uma ideia. E nós não podemos fazer isso, por isso que a gente não está falando em mediação de 15 horas, e sim num processo autocompositivo de 45 minutos, meia hora no máximo. Mas o princípio ainda é o mesmo, é fazer as perguntas corretas para que as partes cheguem às suas conclusões em relação ao processo que elas estão vivendo de resolução de disputa. Essa pergunta já foi feita. Bom, como prevenir que alguém jogue D na última rodada, também já indicamos que a ideia é construirmos com as partes mecanismos que possam gerar uma confiança contínua em relação à continuidade do jogo. Bom, é sempre errado jogar D, também já jogamos, comentamos. Falamos sobre esse modelo, que é um modelo muito interessante. Num médio prazo, eu estou condensando bastante as ideias de teoria dos jogos aplicadas à autocomposição, porque vai ser passado um artigo em relação a esse tema também. Ok? Bom, equilíbrio de Nash comentamos, e comentamos também a importância dele. O equilíbrio de Nash nos prova que a autocomposição ela pode ser realizada, em especial com pessoas que não têm um comportamento cooperativo. Vejam, naquele primeiro caso, quando A já estava planejando em jogar D, porque ele sabia que o outro ia jogar C, ele mesmo, lá no final, acabou jogando C. Uma pergunta que me foi feita num curso, que eu achei muito interessante. Esse negócio de mediação eu acho tudo muito bonito, mas me parece que é um processo para pessoas mais, vamos dizer assim, boazinhas, né? Mediação funciona com gente boazinha. Um cara malvado não vai funcionar, um cara perverso não vai funcionar. Olha, o conceito de equilíbrio de Nash responde essa pergunta de uma maneira muito interessante. A ideia, é que o conciliador não se permita fazer esse julgamento. Se a parte A é boazinha ou se ela é perversa. Que ele examine com enfoque de quais são os comportamentos que aquela pessoa adotou e como é que aquilo vai desenvolver, que resultados aquele tipo de comportamento vai produzir na vida daquela pessoa. Então, é muito curioso, porque quando nós recebemos as partes em audiência, muitas vezes nós temos uma parte que é um pouquinho mais agressiva, muitas vezes nós temos uma parte que é um pouquinho mais calada, e normalmente nós tendemos a fazer uma